por favor. E passo a palavra para o doutor Luiz Eduardo Greenhalgh, agora com o olhar, né, de quem ia toda semana lá para Curitiba. Segunda e terça era sagrado, né? Querida, tudo bom? Prazer ter você aqui. Quero cumprimentar a iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, materializada na liderança da nossa companheira Maria Isabel Noronha, a professora Bebel. Quero cumprimentar a professora Bebel, de público, pela excelência da sua atuação aqui nesta casa, pela excelência da sua atuação neste mandato. E dizer que não fora esse desempenho, talvez eu nem pudesse estar aqui por causa da minha situação de saúde. Mas eu vim em sua homenagem, em reconhecimento do seu trabalho aqui. Quero dizer que tenho muito orgulho também estar ao lado da Beth, no acampamento Lula Livre, do meu companheiro, irmão de muitos anos, Gilberto Carvalho, do meu companheiro, irmão de muitos anos e de muitas lutas no Movimento Sem Terra, Gilmar Mauro. Vejo no plenário, é muito difícil hoje a gente reconhecer as pessoas no plenário por causa dessas máscaras, mas vejo no plenário algumas pessoas que acho que são importantes a gente mencionar, que têm uma trajetória. Vejo aqui na minha frente, Bebel, o Paulo Pedrini, companheiro da Pastoral, companheiro biógrafo do Dom Paulo Evaristo Arnes. Vejo ali atrás o deputado Antônio Mentor, irmão de um grande companheiro nosso, o deputado José Mentor, falecido recentemente. Vejo também aqui o Rildo, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, secretário de Direitos Humanos, e vejo o meu companheiro GG, que você já falou, Gilberto, e a Bebel também, meu companheiro de tantas e tantas lutas. Eu tenho a obrigação de falar determinadas coisas e eu vou pedir para vocês a licença poética de me deixar falar dessas coisas. Neste processo da Lava Jato, nesse caminhar do presidente Lula até Curitiba, não foram dois, foram muitos advogados e muitas pessoas que atuaram na sua defesa. A defesa técnica foi dirigida brilhantemente pelos companheiros e colegas Cristiano Zanin e Valesca Teixeira. Mas eu tenho a obrigação de mencionar José Roberto Batóquio, tenho a obrigação de mencionar Manuel Caetano e Luiz Carlos Rocha, o companheiro Vadir Damus, o companheiro Emílio de Souza, o companheiro Fernando Haddad, advogado, a companheira Gleise Hoffmann, advogada. Éramos todos nós que assistíamos, durante os 580 dias, o presidente Lula na condição de advogado. E dentre todos nós, a pessoa que mais faz falta não pôde ver a soltura do nosso companheiro Lula. O companheiro Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que foi a pessoa que escolheu para ir junto com ele no avião para Curitiba, que depois ficou doente e veio a falecer. Não viu o Lula ser solto.
Na figura dele, eu cumprimento os advogados que estiveram empreitada. O grupo Prerrogativas teve um trabalho excelente. Quero aqui lembrar este grupo na pessoa do companheiro Marco Aurélio Carvalho. A Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, a companheira Tânia e a companheira Carol Proner, e o companheiro Aldo Arantes, ex-deputado federal pelo PCdoB. Quero dizer também que o Lula foi muito bem assistido por um rapaz, por um menino, que nesta luta e nesta militância tornou-se um dirigente político. Nosso companheiro Marco Aurélio Marcola, que é a sombra hoje do nosso companheiro Lula, faz a sua agenda. Aprendeu a avançar na luta lutando. Quero agradecer também, lembrar o Ricardo Amaral, nosso companheiro jornalista, que deu a redação final do livro que vocês têm em mãos. Eu agora vou falar um pouco, não sobre o livro, eu vou falar algumas coisas que a idade me dá a liberdade de falar. O Diese fez um trabalho de fôlego, mostrando que a Lava Jato produziu muitos prejuízos ao Brasil. Aquilo que a Lava Jato e a Força Tarefa dizia, que recuperou para a Petrobras 4,4 bilhões, fez com que é nada em relação aos 172 bilhões que a Petrobras perdeu de investimento nesse período da Lava Jato. O Diese apontou que durante o período da Lava Jato, 4,4 milhões de empregos foram fechados por causa da Lava Jato. O Tesouro Nacional deixou de recolher 4,3 bilhões e 47,4 milhões de impostos a União Federal deixou de recolher. Então, a Lava Jato produziu um prejuízo inestimável ao povo brasileiro. Um pouco da situação de pobreza e miséria que nós vemos hoje no Brasil se deve a esse tipo de engrandecimento de justiceiros da moral alheia, não a sua própria, mas da moral alheia. Endeusados pela mídia, porque eu quero dizer alto e bom som, a mídia preparou, ajudou, incentivou, meteu na cabeça do povo brasileiro que eles eram justiceiros da moralidade e o PT não prestava, e a Dilma não prestava, e o Lula não prestava. Nós temos, companheiros e companheiras, na Organização Globo, 9 veículos de comunicação da família Marinho. No Grupo Bandeirantes, 5 veículos de comunicação da família Saad. Das igrejas neopentecostais, do bispo Edir Macedo, tem 5 veículos de comunicação. Do Grupo Folhas, tem 3 veículos de comunicação da família Frias. Do Grupo do Estadão, 1 veículo da família Mesquita. A Editora Abril, na época, na revista Veja, tinha 1,5 milhão de leitores da família Cívita. A cada mês, uma capa negativa era dirigida ao presidente Lula. De 4 revistas Veja, no mês, uma tinha o rosto do presidente Lula estampado com uma notícia negativa. Que o PT estampado com uma notícia negativa.
fotografias adulteradas, fazendo com que a imagem do presidente Lula fosse distorcida, desenhos alternados com o escorrimento de gotas de sangue, mãos aparecendo sujas de dinheiro. Tudo isso se fez uma vez por mês na capa de uma revista de 1,5 milhão de leitores contra o presidente Lula. Há uma entidade reconhecida, registrada no CNPq, chama-se Manchetômetro. É uma entidade formada por pessoas que analisam as manchetes dos jornais. Nós pedimos que fizessem a análise das manchetes do Estado, da Folha e do Globo. De 2016 para cá, em março de 16, 33 manchetes contra o Lula e contra o PT, de 44 exemplares. De maio a setembro de 2017, 20 manchetes negativas. Favoráveis a Lula, nenhuma. De 2015 a 2018, dos 30 editoriais analisados, haviam, desses 3 jornais, a cada 3 dias publicava um editorial contra o Lula e contra o PT. Eram 30 editoriais desfavoráveis por mês. Nos momentos de pico dos processos da Lava Jato, a média subia para 2 manchetes e 2 editoriais por dia. De 2015 a 2018, de 2.173 editoriais, só 28 foram favoráveis ao Lula e ao PT. No segundo governo da Dilma, no primeiro mês do segundo governo da Dilma, foram 50 matérias negativas. Mas nada se compara ao que fez contra o PT e contra o Lula o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem 50 milhões de espectadores por dia. 25% da população brasileira assiste o Jornal Nacional todos os dias. E neste período em que foi avaliado, o Jornal Nacional somou 163.529 segundos de notícias negativas contra o Lula. Se você dividir isso por 60, e por 60 você vai ter 45 horas seguidas de notícias negativas contra o Lula neste período. É como se você passasse 2 dias inteiros assistindo a televisão só falando mal do Lula. E notícias positivas o Jornal Nacional deu. Quantos minutos? Quantos segundos? 3.374 segundos. Quanto dá isso em horas? Menos que 1 hora. 45 dias de notícias contra o PT e contra o Lula, tentando colocar na testa dele a pecha de corrupto. 45 horas. E 1 hora favorável. Quando aumentava na Lava Jato, nós fizemos um estudo que houve picos da Lava Jato. Quando o Lula foi tentado levar para a condução coercitiva, metade do tempo do Jornal Nacional foi dedicado a este assunto. Quando ele foi interrogado pelo Sérgio Moro, 2/3 do Jornal Nacional foi levado por esse assunto. E no dia da prisão, em que ele foi preso, tá certo? Foram 3/4 do Jornal Nacional contra o Lula. Nessa sequência, dava 7 dias sem parar nas principais audiências
só de matéria negativa. É como se o telespectador passasse uma semana inteira assistindo só notícias negativas contra o presidente Lula. Muito bem. E a defesa? E esta avalanche? E esta situação? O nosso companheiro Lula enfrentou. Eu fui um dos que disse que ele precisava se exilar, que o melhor para ele era se exilar. E ele disse, eu não vou sair daqui, essa terra é mais minha do que a deles, eu vou enfrentar. E quando ele foi preso, eu não era o advogado, eu fui advogado dele, mocinho, quando ainda tinha cabelos, bonito. Bonito eu sou até hoje, mas naquela época era mais bonito. Fui advogado da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, na Lei de Segurança Nacional, em função das greves. Depois fui advogado dele na Lei de Segurança Nacional, num processo em que ele respondeu na auditoria de Manaus, junto com Chico Mendes, Jacob Ittar, José Francisco e João Maia, da CONTAG. Neste caso da Lava Jato, eu não era o advogado, eu já estava me aposentando, eu já não era mais deputado, eu estava fechando o meu escritório de advocacia. Tive a honra de, no dia seguinte dele ser preso, receber um bilhete pelas mãos da Gleisi, em que ele dizia, estou designando procuração ao meu companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh para integrar a defesa. E eu fui de novo. Meus amigos, não vou me esquecer disso. Nunca tinha ido a Curitiba na Polícia Federal. Cheguei na Polícia Federal, entrei naquele prédio, entreguei a minha carteira de advogado e olhei para o lado na parede e tinha uma placa escrita. Este prédio foi inaugurado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Superintendente da Polícia Federal, Paulo Lacerda. Eu já achei uma situação inusitada. Visitar o preso na cadeia em que ele inaugurou. Aí desceu um rapaz lá de cima, eu fui autorizado a entrar, o rapaz pediu para me acompanhar, para que eu acompanhasse, subi até o terceiro andar, no terceiro andar um lance de escada, cheguei num corredorzinho, tinha 2 agentes da Polícia Federal, sentados num sofá, assistindo uma televisãozinha, e a pessoa foi lá e bateu na porta do Lula. Presidente, visita para o senhor. E ele lá de dentro, quem é? Aí o cara olhou para mim, eu falei, Greenhalgh. Greenhalgh, manda entrar. E ele então abriu a porta e falou, por favor, passe. Segunda coisa inusitada, nunca vi o carcereiro chamar o preso de presidente. E pedi. E foi uma emoção, Gilberto Bebel. Uma salinha, uma cama, uma mesinha, um armarinho mequetrefe. Eu, quando vi o Lula, fiquei emocionado, ele também. Eu me abracei a ele e ele falou, Greenhalgh, senta aí, vamos tomar um café. Tinha uma garrafa térmica. E eu, então, Lula, você me colocou na defesa, o que você quer que eu faça? Aquele jeito maroto dele. O que você pode fazer por mim? Eu não estava preparado para essa resposta. Eu fiquei pensando um pouco, sinceramente. Eu pensei um pouco, tomei o café e falei, Lula, eu acho que eu posso tomar conta dos seus filhos. Eu conheço todos eles, alguns deles me chamam de tio.
E eu posso te ajudar nisso, porque aí eu te deixo mais em paz e mais em liberdade para você tratar dos seus processos. Ele, olhar marejado, olhou para mim e falou, não, Greenhalgh, te agradeço. Os meus filhos eu entreguei para o Paulo Okamoto. Mas eu vou falar para o Paulo Okamoto que se ele precisar de contar com a tua presença, tudo bem. O que eu quero é que você leia os meus processos, mas leia do ponto de vista político, porque eu estou de saco cheio do juridiquês que eu venho assistindo. Foi assim mesmo. Eu falei, tá bem. Ele falou, eu vou pedir para o Cristiano te dar uma xerox e você dá uma lida. E eu li, depois fiz um relatório para ele, fiquei com ele. Tá certo? Tinha dias que eu chegava lá, e a gente depois arrumou uma esteira para ele ficar fazendo ginástica. Ele leu, aproveitou a prisão, leu muito o Lula, leu questões importantes. Ele leu sobre a fome no mundo, como poucas pessoas eu vi, tem o número de livros que ele leu. Ele leu sobre petróleo, como poucas pessoas eu vi ter conhecimento de petróleo. Leu sobre os movimentos sociais brasileiros. Você chegava lá, de vez em quando, ele falava cabanagem, revolução praieira, entendeu? E você ficava meio assim, ele falou, não, tem que ler. Ele começou a dizer para mim o que eu tinha que ler. Às vezes, Gilberto, às vezes eu chegava lá, ele estava inconformado. Ele falava, Greenhalgh, tem dia que eu levanto aqui, acordo aqui, olho para aqui, e eu fico falando, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui? E aquilo me dá uma revolta. E aí eu vou me acalmando. Por quê? Porque eu escuto lá de fora o povo da vigília dizer para mim, bom dia, presidente. Na hora do almoço, boa tarde, presidente. Na hora de deitar, boa noite, presidente. Então, cada vez que gritam isso e me cumprimentam lá fora, eu entendo por que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa deles. E eu vou sair daqui e a primeira coisa que eu vou fazer é atravessar e dar um abraço aos integrantes da vigília. E foi o que ele fez. Eu conheci o Lula nas greves do ABC, um dirigente sindical. Eu conheci o Lula na Lava Jato, um estadista. E eu digo a vocês o que eu disse a ele quando ele saiu. Lula, eu vou dar tudo o que eu tenho de energia para poder ver você subir de novo aquela rampa. Quero falar dos processos. Vou falar do livro agora. 7 são as circunstâncias que eu reputo de maior importância na trajetória das agruras jurídicas que o presidente Lula sofreu. E são 7 ligadas à suspeição deste Moro. A primeira, a condução coercitiva. A condução coercitiva do Lula foi uma ilegalidade do Sérgio Moro. Porque o Código estabelece que você só tem a possibilidade de condução coercitiva quando, na terceira vez, a pessoa se recusa, intimada, se recusa a comparecer. E ele não tinha pré-ventivação, e o Moro mandou fazer a condução coercitiva. A negativa de ampla defesa, segundo motivo.
a quebra dos sigilos telefônicos. Aquilo que o Gilberto falou é muito... né? O Sérgio Moro, para mim, é um cidadão sonso. Ele é um mau juiz, ele é um juiz perseguidor, ele é um juiz que não tem o equilíbrio para julgar nenhum de nós. Ele é um juiz cujas atitudes são de suspeição. E ele faz as coisas de cabeça pensada. Ele quebrou o sigilo telefônico do Lula. Ele quebrou o sigilo telefônico dos familiares e dos filhos do Lula. Ele quebrou o sigilo telefônico do escritório de advocacia da defesa do Lula. Durante um mês, a Força Tarefa, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro acompanharam ao vivo, em on, todos os telefonemas dos ramais do escritório do Cristiano Zanin, todas as estratégias de defesa nossas, eles sabiam na hora. E eles vacinavam no dia seguinte. Teve muitas coisas que a gente pensou em fazer e eles já tinham respondido, porque eles estavam escutando o que a defesa estava fazendo. Que moral tem um homem desse para julgar qualquer um de nós? Divulgação de conversas obtidas de Lula com familiares. Em 16 de março de 2016, a Dilma, presidente Dilma, tinha convidado o Lula para assumir o Ministério da Casa Civil. O Moro grampeou este telefonema de uma presidenta com o antigo presidente. A presidenta tem foro de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E ele não respeitou isso, e ele divulgou pela 13ª Vara de Curitiba este diálogo sem poder, ausentando-se de respeitar o Supremo Tribunal Federal e a Constituição. Mais ainda, tinha cessado o tempo do grampo telefônico. Este diálogo aconteceu já na ilegalidade do tempo. E ele, Sérgio Moro, divulgou o diálogo, confrontando o Supremo e confrontando o limite. Violou a competência do Supremo, divulgou diálogos após a cessação das interceptações. Em 2018, um desembargador do Tribunal Regional Federal de Curitiba, Rogério Favretto, mandou soltar o Lula num habeas corpus. O Sérgio Moro, o impoluto Sérgio Moro, o justiceiro da moral alheia, estava fora de Curitiba. Estava em Portugal, de férias, informado pelo superintendente da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que depois ele levou para ser diretor-geral da Polícia Federal, quando aceitou o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele, de Portugal, sem ter jurisdição no caso, mandou desobedecer a ordem de soltura do Lula. Um juiz de primeira instância, fora do caso, em Portugal, telefone e manda ao tribunal. O policial desautorizar uma ordem do tribunal. Para não cumprir uma ordem. Na questão do triplex, a sentença do triplex, como não tinha prova, sentença condenatória do Lula, como não tinha prova, ele teceu considerações subjetivas sobre o que se fez, o que se argumentava na defesa. A defesa errou aqui, a defesa não fez isso, ele criticou a defesa, ele não fundamentou.
a condenação. E por isso, ele não acolheu a suspeição que depois o Supremo Tribunal Federal ia conceder. Em 1 de 10 de 2018, véspera da eleição, companheiros e companheiras, eu tenho isso aqui, eu vou contar aqui mais um minuto só, Bebel, por favor. Isso aqui é importante. Quando o Lula foi preso, as pesquisas de opinião pública estavam da seguinte forma: Lula, 39%, é bom que a gente lembre isso. Lula, 39%, Jair Bolsonaro, 19%, Marina Silva, 8%, Alckmin, 6%, Ciro Gomes, 5%, Álvaro Dias, 3%, João Amoedo, 2%, Henrique Meirelles, 1%, Guilherme Boulos, 1%, Cabo Daciolo, do Patriota, 1%, Vera, do PST, 1%, João Goulart Filho, do PPL, nada, e Emael, da Democracia Cristã, nada, e 14% de indecisos. Lula tinha, no dia que foi preso, mais que a soma do Jair Bolsonaro, a Marina, o Alckmin e o Ciro, nas pesquisas de opinião. Precisava interditar, precisava não cumprir a ordem de soltura, precisava fazer com que ele não pudesse ser candidato. Isso Sérgio Moro fez. Isso a Força-Tarefa cumpriu. E depois o que aconteceu? Sérgio Moro ajudou, com a interdição que fez ao Lula, a eleição do Jair Bolsonaro. E tanto ajudou, que foi o primeiro ministro a ser escolhido pelo Bozo, ministro da Justiça. Na véspera de eleição, aí nós pusemos o Haddad. O Haddad estava subindo. Na véspera da eleição, em 1º de outubro de 2018, o que fez o impoluto juiz Sérgio Moro? Havia uma delação, uma colaboração, um depoimento de colaboração premiada de Antônio Palocci, sem que o Ministério Público pedisse, sem que a Força-Tarefa pedisse, ele pegou trechos dessa delação e migrou do processo do Palocci para o processo do Lula e mandou juntar ele, Sérgio Moro. E pegou isso e divulgou na imprensa, às vésperas da eleição. Com esse argumento, com este gesto, com esta atitude, com este comportamento, ele ajudou mais uma vez o Jair Bolsonaro, tá certo? E depois aceitou o cargo da presidência de ser ministro. Então eu queria dizer o seguinte: condução coercitiva ilegal, negativa de ampla defesa ilegal, divulgação de conversas ilegal, grampeamento de telefones ilegal, quebra de imparcialidade na sentença do triplex em função da não aceitação da suspeição. Aí o que aconteceu? Você pode enganar parte do povo todo o tempo. Você pode enganar todo o povo parte do tempo, mas você não engana o povo todo o tempo inteiro. Aí vem um rapaz hacker e descobre os diálogos da Força-Tarefa com ele e se publica na Intercept daquele jornalista Greenwald, tá certo? E agora a gente está sabendo o que aconteceu. E diante das revelações, o Supremo Tribunal Federal anulou todos os processos do presidente Lula. E eu digo para vocês, o que saiu na imprensa, que bastou para anular todos os processos do presidente Lula, é 1/100º do que tem de conteúdo e de denúncias desta operação spoofing. Olha o que eu estou falando aqui na Assembleia, sendo transmitido para o Brasil inteiro, aqui, não sei o alcance dessa televisão, mas eu vou lhes dizer, o tempo vai passar e essa operação spoofing vai dizer o que é que teve os Estados Unidos a ver com o golpe da Dilma e a prisão do Lula.
O que teve a CIA, o FBI, o Departamento de Justiça americano. Vai dizer quais são as relações da força-tarefa com o imperialismo americano. O que o Moro fez nos Estados Unidos. Vai dizer o que foi a luta que eles fizeram para destruir a Petrobras. Às vezes eu me pergunto, o que aconteceu com o Lula? Qual foi o erro que o Lula cometeu? Por que é a Petrobras? Lava Jato é um posto de gasolina em Brasília. O caso foi parar em Curitiba. O Lula mora em São Bernardo, foi processado em Curitiba. O triplex é no Guarujá, foi processado em Curitiba. O sítio em Atibaia foi processado em Curitiba. Ele adquiriu competência nacional para fazer essa situação. Isso não é de graça. E isso é por causa do petróleo. Isso é por causa da Petrobras. Isso é por causa do pré-sal. Um dia, vou encerrar por aqui, o Lula falou, mas por que você acha que aconteceu? Eu falei, acho que erro que a gente fez? Eu falei, a gente fez um erro. Você fez um erro. Que erro? Você falou demais no pré-sal. Você disse que o pré-sal ia ser a garantia do futuro da nossa nação. Os americanos olharam e falaram, vamos fazer essa história aqui. Companheiros e companheiras, peguem esse livro, leiam. Tem muita gente ainda que a cabeça está sendo feita pela mídia, está sendo feita pelos adversários. Não, a gente quer que vocês tenham amplo conhecimento do que aconteceu, argumentos para discutir desde o bar até a universidade a inocência de um inocente. Muito obrigado. Obrigada, meu querido amigo Luiz Eduardo, doutor Luiz Eduardo Greenhalgh. Eu acho que a gente se emociona, porque você viveu esses momentos lá em Curitiba, perto, mas a gente viveu aqui fora. E foi muito difícil, né? Eu fui candidata em